Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre internet na terceira idade. Quais os principais desafios que esse público enfrenta ao utilizar a tecnologia em seu dia a dia e como nós, designers, podemos criar soluções mais acessíveis para eles? E para somar com a gente sobre este tema, eu convidei um cara incrível que fez uma pesquisa fantástica sobre este assunto. Ele é especialista em UX e fundador da Tuya, uma consultoria especializada em design e experiência do usuário com mais de 15 anos de mercado. Salve, salve, Gilmar Gumier. Bom dia, Luan. Tudo bem? Tudo jóia, e contigo? Obrigado pelo convite aí. Tudo jóia também. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast. Espero que a gente tenha um papo bem bom aí sobre a pesquisa e sobre terceira idade. Pô, eu que agradeço aí, Gilmar, por ter aceito esse convite, participar aqui com a gente. Você participou lá com a gente também, né, do outro podcast que eu tenho junto com o David, lá, o Semiose. Foi super legal o episódio com você lá e as outras pessoas que estavam participando também. E eu achei muito bacana essa pesquisa que você fez, por isso que eu te convidei. Eu acho que vai ser um tema super legal que a gente vai desdobrar aqui pra galera, pra gente fazer algumas reflexões aí dentro da nossa área e como que é importante olhar pra esse público também, que muitas vezes a gente acaba não olhando ali no dia a dia e passa desapercebido aos nossos olhar, né? Mas antes eu quero deixar uns recados aí pra galera que acompanha aqui o Papo de UX, pra quem quer contribuir de alguma forma aqui com o nosso projeto, pode fazer um Pix aí para a chave pix@papodeux.com.br. De qualquer valor você já vai estar ajudando e contribuindo. E se você também não quer contribuir ou não pode contribuir de forma monetária, você pode dar um like aí nesse episódio, porque ajuda a impulsionar cada vez mais o nosso conteúdo para outras pessoas. Então deixa seu like, se você ainda não segue a gente, começa a seguir, ativa as notificações aí pela plataforma de podcast preferida que você gosta de nos ouvir, que vai ser muito bacana. E pega também o link desse episódio e compartilha aí nas redes sociais, pelo LinkedIn, Instagram, grupo de WhatsApp, Telegram. O pessoal às vezes compartilha tanta coisa zoada, né? Coisas ruins. Compartilhe coisas boas aqui, como este conteúdo que nós estamos produzindo aqui com o Papo de UX sobre este assunto que é importante a gente fazer essa reflexão sobre essa questão de internet na terceira idade. E galera, eu já falei dessa promoção da PM3 em outros episódios e eu vou trazer novamente porque é realmente uma oportunidade única. Na compra de qualquer formação, você leva todas as outras junto, ou seja, por apenas R$ 2.999 você vai ter acesso às formações de Product Discover, Management, Analytics, Marketing, Growth e Leadership. E se você tiver no Pay, esse valor pode ser parcelado em até 24 vezes sem juros. Se não tiver, também dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Com certeza, isso vai elevar a barra da sua carreira e te ajudar a criar produtos mais acessíveis, contribuindo para gerar uma melhor experiência para a galera da terceira idade. E olha, as vagas já passaram da metade e a previsão deles é que não vai chegar até o final do mês de março. Então, não deixa para depois. E você às vezes deve estar pensando, Lua, mas não dá para fazer 6 formações completas dentro de um ano. Olha o seguinte que a PM3 está fazendo. A cada certificado dessas formações que você fizer, você vai ganhar um mês a mais de acesso aos cursos. Então, se você se programar direitinho, fica com acesso a todas as formações por 18 meses. E vamos ser sinceros, né? 18 meses dá para você completar aí essas 6 formações. Mas é isso aí, recado dado. Clica agora no link da descrição e aproveite esta super promoção da PM3 e garanta sua vaga. E Gilmar, antes da gente se aprofundar sobre essa questão, né, da internet na terceira idade, conta um pouquinho como que você começou sua jornada profissional, como é que foi esse rolê e aí como que você entrou aí para fundar a Tuya, como é que foi aí dentro de design, experiência e tudo mais, né? Você falou que a Tuya aí tem mais de 15 anos de mercado e se a gente olhar, a gente tá gravando este episódio no ano de 2024, mas o termo, assim, UX começou a se popularizar ali por volta, pelo menos do que eu observo e lembro na minha mente, por volta de 2015, 2016, assim, começou a se popularizar mais, né? E como é que foi para você aí entrar nesse mercado? Quando que você começou isso? Faz muito tempo? Antes desses 15 anos você já trabalhava com isso? Trabalhou com outra coisa antes? Você começou também no gráfico, igual muitas pessoas começam e depois acaba migrando pro digital? Ou sem migrar, as coisas vão acontecendo e tudo mais? Tá, legal. Minha história é um pouco longa, se a gente for ver assim. Eu ganhei meu primeiro computador. Eu tinha uns
13, 12 anos, e era aquele computador que as peças vinham do Paraguai, você tinha que montar o gabinete, o Windows estava começando, você instalava os programas com disquete, depois CD e tudo mais. E eu sempre gostei de usar o computador, de trabalhar, de mexer. Então, é, eu comecei a fazer assim. Eu lembro que eu fazia mais trabalhos de digitação, esse trabalho escolar, sabe, a BNT, essas coisas assim. Comecei assim, depois, meu primeiro estágio, na verdade, eu fiz colégio técnico de administração, e aí eu fiz um estágio de administração. E na época eu era cabeludo, e o dono lá da empresa me apelidou de Sansão, e não me efetivou no estágio por causa do cabelo. É muito sério. Eu não tinha tatu, não tenho até hoje. Naquela época a tatuagem ainda não era como é hoje, sabe? Mas o cara encanou com o meu cabelo, não me efetivou. E assim, lá eu trabalhava com Axis, fazia uns programas para levantar custo e tudo mais, né? Aí saí desse trabalho, aí comecei a fazer uns freelas com cartão de visita. Tava chegando impressora já de tinta no Brasil, né? Isso eu tô falando 96, é lá atrás, assim. Aí eu fui trabalhar numa empresa de comunicação visual, então eu fazia aquelas faixas, banners, assim. Fiquei uns 3 meses, porque era bem bagunçada a empresa. Aí eu fui trabalhar numa gráfica rápida, então eu trabalhava muito com Corel Draw, assim, na época era o 4. Hoje acho que tá no 20, né? E, mas aí eu não atendia balcão, geralmente eu atendia grandes empresas, então eu preparava os arquivos para impressão, né? E aí eu fui trabalhar um dos clientes, né, me chamou para trabalhar numa agência. E na época tinha diferenciação entre on e off, né? Então, eles pediram para eu escolher se eu queria o design gráfico ou o design digital, que estava começando na época, né? Basicamente, fazia website e a maioria em Flash, né? Com animação, todas aquelas coisas. Trabalhei 7 anos nessa agência e aí eu preferi o digital, porque desde o meu primeiro trabalho lá, eu usava internet, usava no trabalho, usava em casa, sabe? Mas aí chegou assim no final do trabalho que eu estava na agência, eu me sentia, eu era web designer, né, era o cargo padrão da época, mas eu me sentia que eu não era bom em nada, assim, eu era pedreiro, azulejo, colocava azulejo, fazia encanamento, fazia tudo, mas não fazia tudo tão bem, assim, principalmente design visual, não era tão bom. E aí eu comecei a refletir e eu percebi que o que eu gostava era de pensar e de planejar. E aí eu comecei a buscar na internet, né? E percebi que isso chamava arquitetura de informação. Era uma disciplina nova que estava começando e tinha uma lista de e-mail que chamava lista de AI. Aí eu entrei nessa lista. É tipo o grupo de WhatsApp hoje, né? Mas uma versão bem rudimentar, assim. Eu entrei nessa lista, aí eu fiquei estudando, assim, por 2 anos. Isso foi 2004 que eu descobri, né? 2006. Aí eu fiquei estudando por 2 anos, vim em encontro presencial aqui em São Paulo. Aí comecei a conhecer o pessoal. Aí saí dessa agência em 2006 e aí trabalhei um tempo pequeno em uma prefeitura, lá numa agência interna da prefeitura, e vim para São Paulo em 2006. Aí eu me mudei e comecei a trabalhar numa consultoria, a Gauge, né, que hoje é bem grande. E na época ela era pequena, assim. Aí eu trabalhei na Gauge, depois trabalhei numa fábrica de software, depois numa agência. Aí a agência foi minha pior experiência de trabalho, assim, era uma agência digital, era muito turnover absurdo, assim, geralmente o pessoal aguentava só 3 meses, e foram os 3 meses que eu passei lá. E aí, no final de 2008, eu saí de lá e abri a TUI, aí eu comecei a trabalhar primeiro para a agência e foi montando equipe, né? O termo UX, assim, ele popularizou muito em 2015, mas ele começou a ser falado tudo mais geralmente 2006, 2007, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, a gente chamava AI, né? Que era arquitetura de informação.
Aí a gente começou a chamar de UX, que é o User Experience. Aí, na TUI, assim, até 2015, basicamente, a gente trabalhou só com agências e depois a gente começou a trabalhar com empresas de forma direta, né? E hoje a gente trabalha mais com empresas, assim, atende ainda algumas agências, né? Mas aí a gente trabalha com empresas e aí foi mudando, né? Porque no começo a gente fazia muito protótipo, wireframe, depois começou design, e aí foi assim. Então, de UX, assim, trabalhando, fazem 17 anos que eu trabalho. Se pegar disso tudo, assim, tem quase 20, são uns 19 anos. Pô, que legal, cara. História incrível que você falou aí. Você falou do Corel, o Corel 4. Quando eu comecei a trabalhar, eu acho que era o Corel. Era o Corel do balão, não lembro se era o 10. Acho que já era o 10 já quando eu comecei, porque eu comecei a trabalhar em 2005, uns aninhos na frente aí de você com relação com o gráfico. Aí você falou de gráfica rápida, tudo, pô, me deu um flashback aqui do Flash também. Nossa, várias animações em Flash. Eu desisti do Flash quando tinha que fazer coisas em ActionScript 3, que aí tinha que programar em orientado a objetos, aí já ficou um pouco mais pesado pra mim. Mas eu gostava bastante do Flash, assim, as animações, sabe? Era divertido fazer, assim, era emocionante. Passei várias noites, assim, de madrugada, tentando fazer as coisas acontecerem programando, assim, tipo, fazer uma busca animada pelo site, né? Aí você fazia pelo site lá, mandava via PHP, o Flash mandava pelo ActionScript pro PHP, o PHP retornava aí para listar na página. Eu penei um pouquinho para aprender a programação, assim. Mas foi legal, eu acho que foi importante, assim, para minha carreira, sabe? E Gilmar, o que te motivou, assim, a fazer essa pesquisa sobre essa questão da internet na terceira idade? O que você viu, observou, e eu acredito que deve ter observado dentro aí da empresa pela Tuia, né? Ou foi alguém, alguma empresa que pagou para vocês fazerem a pesquisa por algum projeto, alguma coisa? Como é que rolou essa questão aí? Tá. Eu vou. Ele. Como começou tudo isso, né? Em 2022, eu percebi, assim, que a equipe teve uma grande quantidade de horas de estudo, assim, quando eu estava ocioso, né? Teve cerca de 500 horas, assim, e os assuntos eram um pouco diversos e alguns fora do foco da TUI. E daí, no começo do ano passado, eu pensei em um programa de inovação interna, que a gente chama Tuya Labs. Ele é muito inspirado no Google, sabe? Mas a gente não é os 20% do tempo para estudos. Mas eu coloquei alguns novos serviços ou produtos que a gente poderia estudar e oferecer para os clientes, para o mercado. E daí listei 7 novos serviços que a gente poderia fazer. Um deles foi design de futuros. E daí, essa pesquisa, né, de terceira idade, ela é uma pesquisa de design de futuros, ela é um projeto piloto interno. Então, a gente fez aqui na Tuia, né? E em quem ela foi inspirada, né? A Tuia, hoje, eu acredito muito e tento fazer dentro do possível ter uma equipe diversa, né? E, assim, a gente tem uma recrutadora de pesquisa que ela é 60 a mais, a Silvia, né? Então, e cara, ela é muito antenada, assim, ela tem o celular da empresa, tem o celular dela, tem o notebook, ela se vira com tudo, assim, com internet, com WhatsApp, com tudo, mas a gente percebe que ela tem alguns gaps, assim, pela questão de letramento digital, né, que foi muito tarde dela, assim. Então tem umas coisas que para a gente pode parecer muito fácil, que para ela não é fácil. Então, e a gente tem muito contato com ela no dia a dia e vai percebendo isso. Então, quando a gente foi definir um assunto para a gente fazer a pesquisa de design de futuros, a gente quis entender, né? O pessoal é como ela, não é como ela, como eles usam, né? Porque ela é muito ativa, assim, de trabalho, ela é aposentada, mas ela continua trabalhando, então é um perfil é, diferente um pouco assim como vê, e ela trabalha não tanto por necessidade, trabalha para se manter ativa, sabe? Agora esse ano ela está o ano passado
ela começou a treinar para correr a São Silvestre, então é muito diferente, assim. Então a gente se baseou nela e quis entender, né, como esse público usa a internet, né? É o mesmo uso, não é? Ela é diferente, todo mundo é parecido, então a gente se baseou muito nela, porque também é algo, como eu falei, né? É algo que eu acredito e sempre tento trazer para tu, assim, dentro do que a gente pode, né? Essa questão de diversidade, de inclusão, de aprofundamento também, de pesquisa, é algo que eu considero bem importante para os projetos, para a equipe, né? Para a TUI mesmo, né? Como empresa. Pô, que bacana. Essa inspiração foi bem legal e muito genuína essa questão de pensar sobre alguém que trabalha com vocês aí na empresa, né, nas dificuldades e tudo mais, de entender um pouco mais esse público, né, e que na pesquisa mostra que tem um público bem considerado, assim, né, tipo, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio aí pra galera que tá nos ouvindo, clicar aí e conferir depois essa pesquisa que tem bastante informação valiosa lá. E falando sobre ela, assim, como é que foi para vocês fazer a preparação disso, né? Beleza, vocês identificou ali que tinha essa dificuldade ali com essa pessoa que trabalha com vocês aí, que é 60 a mais, junto com o lab que você criou ali para o pessoal focar melhor ali o tempo ocioso que tinham ali para estudar coisas mais focadas e inovar dentro da empresa. E como é que vocês preparou esse tipo de pesquisa, assim, a metodologia que vocês usaram? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram para fazer essa pesquisa? Vocês foram de forma por pessoas, assim, vocês foram na rua pesquisar, mandaram disparar e-mail? Mas aí dispara e-mail, às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Porque mostra que o público tem dificuldade em usar tecnologia. Como é que vocês pensaram e planejaram para executar essa pesquisa, assim, tipo, e como é que vocês superaram os desafios que encontrou, assim, no meio do caminho e tal? A gente dividiu em 5 fases, né? Então, a gente começou com uma desk research. Então, a gente fez pesquisa de tendências mundiais e depois locais, né? Primeiro a gente entendeu o todo e depois a gente entender aqui o Brasil, onde a gente está, como a gente está. Então, a gente pesquisou aí mais de 30 fontes internacionais e nacionais para entender o contexto do assunto, né, para a gente se aprofundar. Depois disso, aí a gente aplicou um questionário online. O questionário online é interessante porque questionário online em mar aberto assim é muito complicado da gente ter resposta, né? E assim, a Silvia, ela teve um blog sobre longevidade, ela ganhou o prêmio IBEST, ganhou o prêmio do Santander, cara, muito legal assim. E ela tem uma fanpage que não tá tão ativa no Facebook, né? E tem 300 mil seguidores. Então, ela não migrou para o Instagram, né? O Instagram ela deixou uso pessoal, mas ela tem uma rede de contatos bem grande. Então, para o questionário, ela mora aqui em São Paulo, né? Ela foi num coworking perto da casa dela e gravou um vídeo para chamar o pessoal para responder e também para avisar que não é golpe, porque eles são muito receosos com isso, né? E daí a gente fez esse questionário Google Forms e nesse questionário a gente percebe assim como o pessoal eles não sabem usar tão bem, né? Porque tem coisas assim que para a gente é muito simples, um questionário do Google, né? Que para eles não é, né? A gente tem uma opção lá que você tem que deixar aberto e senão a pessoa não consegue responder. E assim, teve vários que a gente recebeu 3 vezes o mesmo questionário, porque a pessoa aperta o botão e acha que não foi, porque a internet demora um pouco, né? Aí ela aperta de novo. E a gente deixou eram 3 campos, né? Se a pessoa queria participar de uma entrevista em profundidade, né? Para ela deixar o nome e o telefone. Aí eram campos abertos, né? Você percebia que as pessoas não entendiam muito isso, sabe? Porque aí colocava assim, quero participar, nome. Ah, eu quero. E não colocava o telefone, ou colocava o nome. Então, a gente começa a perceber por isso.
porque também formulário é algo muito complexo para a terceira idade, assim, porque geralmente eles vão colocar dados pessoais e eles não se sentem tão seguros, né? Então, por isso que a Silvia gravou o vídeo, colocou, falou que não era golpe. O pessoal escrevia, sabe, embaixo do post dela, ela reforçava que não era. A gente teve 215 respostas. E aí a gente, nessas respostas, a gente conseguiu filtrar, a gente aplicou 20 entrevistas em profundidade, aí com perfis homem e mulher, low user, heavy user, das 5 regiões do país, e as idades entre 60 e 92 anos. Então, a gente fez a distribuição, fez essas 20 entrevistas em profundidade, porque assim, né, quando a gente fez o Desk Research, era a visão geral e uma foto que já foi pesquisada. O questionário, a gente ia começar a validar o que a gente viu, né? E a entrevista em profundidade era para a gente se aprofundar e ter mais uma visão mais profunda. Então, a gente aplicou essas 20 entrevistas em profundidade. A gente tinha previsto também falar com líderes de design das empresas, dos aplicativos que foram citados, né? A gente teve uma certa dificuldade em conseguir falar com esse pessoal. A gente conversou com 3 e a gente percebeu que nenhuma empresa tinha uma preocupação, não ouvia esse público para fazer o produto, sabe? O produto era muito utilizado, o aplicativo era muito utilizado, né, muito utilizado pela terceira idade, mas o pessoal não fazia pesquisa, não ouvia a terceira idade. Então, basicamente, né, a terceira idade tinha que usar o aplicativo do jeito que conseguia para o dia a dia, né? Então, a gente fez essa entrevista e depois a gente fez um mapeamento das tendências e oportunidades, né? Então, resumidamente, né, esse foi o formato que a gente aplicou. Que bacana, aí você falou de uma pessoa com 92 anos, cara, e vocês fizeram uma pesquisa de profundidade com essa pessoa? Sim. Pô, que incrível. E ela usa, assim, a tecnologia no dia a dia dela? Então, a dona Carmen, cara, ela é a diabética mais idosa do Brasil. Ela teve o diagnóstico de diabetes há 73 anos. Geralmente, uma pessoa, quando ela tem o diagnóstico de diabetes, ela vive aí em torno de 50 anos. A dona Carmen já está vivendo muito mais do que o previsto, né? E ela faz lives para contar o dia a dia dela, e responde mensagem, né? Ela migrou para o Instagram, mas o Instagram é muito complexo para eles, né? Ela usa Instagram e Facebook e ela é uma influencer, 92 anos. Cara, que da hora. Um beijo aí pra dona Carmen. Espero que um dia ela ouça aí esse episódio. Muito legal, muito bacana. Gilmar, e de que maneira que você enxerga que a tecnologia ela pode melhorar a qualidade de vida assim, das pessoas? É porque é claro que você trouxe o exemplo aí dessa senhora aí que é diabética e que faz as lives, que eu acredito que essas lives sejam para explicar para outras pessoas sobre a questão da diabetes, né? Tipo, às vezes trazer como que as pessoas podem viver de forma mais saudável. Então, isso já é um exemplo da tecnologia onde as pessoas estão usando para melhorar a qualidade de vida. Mas você tem outros cases de sucesso que mostram que quando a tecnologia ela é usada de forma pensando nesse público, esse público acaba tendo uma qualidade de vida melhor. Primeiro ponto, assim, acho que é legal colocar a visão deles sobre internet, né? O que eles veem, assim, a internet em si. A internet, para eles, transforma a vida deles. Por quê? Porque é um mundo novo, tem muita coisa, assim, né? Que eles podem fazer, que eles podem usar, que pode melhorar a vida deles. Tem até um outro exemplo de uma senhora que ela é dona de casa, e ela fala que depois que ela começou a usar a internet, ela começou a queimar mais panela no fogão, porque ela começa a fazer comida, vai para a internet, começa a trocar mensagem ou jogar, e ela esquece a panela, sabe? A internet para ela é uma companhia. Quando ela se sente só ou ela quer conversar, ela vai para a internet. Então, a internet em si
e tecnologia tem usos muito distintos, assim, né? O principal deles é a comunicação. Então, até uma das tendências que a gente mapeou, assim, é que a internet ajudou eles, né, durante a pandemia, se aproximar de quem estava longe. Então, assim, aquele vizinho que mudou, colega de trabalho, ou parente que mudou para outro país, a internet, nesse caso, ajudou eles a ter contato com esse pessoal que eles não tinham. O lado ruim é que eles começaram a perder o contato com quem estava mais perto, tipo filho e neto, que prefere usar celular, né? Que não vai querer ir lá na casa do vô e todas as questões. Então, é muito diverso de como a internet pode ajudar a vida deles. Ajuda e melhora, né? E aí tem algumas questões, como eu coloquei, assim, eles têm muito medo de golpe, né? Porque, assim, é um mundo muito diverso e para eles é um mundo muito novo que, como o letramento deles, geralmente, não, eles vão ter no mínimo 60 anos. Eles começaram a usar a internet quando tinha 40, 50. Então, o seu aprendizado é muito mais demorado, né? Eles não vão aprender como a gente aprende. Então, assim, do pessoal que a gente entrevistou, vários só tinham WhatsApp no celular. Para eles, por exemplo, instalar um aplicativo é algo que é muito complexo. Não é como é para a gente, sabe? Que a gente vai lá na Play Store, busca, baixa e usa. Eles não sabem que tem que ir na Play Store, que tem que buscar, que tem que baixar. Eles não têm certeza se o aplicativo não vai ter nenhum vírus, se não vai ter nenhuma pegadinha ali no meio. Então, a tecnologia, ela ajuda muito eles no dia a dia, aí vai depender também da abertura que eles têm para isso. Na nossa pesquisa, a gente entendeu que as mulheres são muito mais abertas que os homens, a mulher é muito mais aberta para usar a tecnologia nessa idade, né? E assim, vai depender de quanto eles são abertos, o que eles precisam, né? E uma questão muito importante também. Boa parte deles, cerca de 40%, eles aprendem a usar a internet, aplicativo, com amigos e familiares, assim, eles não têm uma parte que é autodidata, mas a maior parte é que eles precisam de ajuda para aprender a usar. E depois, por exemplo, a gente tem o WhatsApp, ele vai lançar uma nova versão que mudou tudo. Para eles é um aplicativo novo, não é o WhatsApp, porque o modelo mental mudou, né? Então eles têm que entender como é essa nova versão. Então, com a sua pergunta, assim, né? O que eles veem, a gente tinha uma pergunta, né? Assim, como eles veem a internet? Para eles é algo que é muito bom. Só que aí tem aquelas coisas, o que eles sabem e o que eles se sentem seguros de utilizar, né? E o que eles têm medo e não têm essa segurança, né? Cara, e aí você falando sobre isso, nós como designers, como é que essas diferenças que você trouxe aí entre a galera jovem e a galera aí da terceira idade usa tecnologia, usa a internet, e até você pontuou, né? A galera ali às vezes com 50, 60 anos começa a aprender a usar, e a gente, querendo ou não, a gente acabou construindo isso, né? A gente tava lá quando tava, não quando nasceu exatamente, mas então tava gatinhando ali, a gente foi construindo isso junto, então pra gente tem uma facilidade maior. E aí eu pego a minha filha, que atualmente tá com 5 anos, e ela vai usar assim. Cara, minha filha não tem celular. E eu não deixo ela ficar usando o celular. Mas às vezes quando ela pega assim o celular pra usar, ela usa com uma facilidade como se ela usasse o dia inteiro. Ela pega assim, coloca tipo pra fazer um vídeo, ela mesma já coloca pra fazer um vídeo, ela vai sair fazendo vídeo selfie assim dela falando como se ela fosse uma youtuber. E assim, eu acho que dela tanto assistir às vezes os youtubers infantil assim que eu deixo ela assistir algumas coisas, ela faz com uma naturalidade, como se ela fizesse aquilo desde que nasceu assim, sabe? E ela vai fazer 5 anos, cara. A facilidade que ela tem de usar, eu fico, sabe, é de admirar. Você fala, caramba, mano, ela não tem o celular e ela usa. E aí, em contrapartida, tem essa galera da terceira idade que não tem essa facilidade porque não nasceu com isso e começou a aprender numa idade um pouco mais
não diria mais velha, mas uma idade maior, né? Uma idade mais avançada, para poder entender isso, às vezes é mais complexo, porque vem de uma outra geração, de um outro contexto e tudo mais. Como é que isso influencia pra gente que é designer pensar nas estratégias que a gente vai fazer? Porque como você falou, teve muitas empresas que foram citadas que você tentou procurar os líderes de design dessas empresas e você observou que eles não estavam tão preocupados assim com esse público. Será que é por conta que talvez eles entenderiam antes, até de sair a sua pesquisa, que o público era muito pequeno e que às vezes não dá um retorno? Porque, querendo ou não, também é negócio, né? As empresas estão ali para lucrar tudo e às vezes elas não enxergam que esse público vai trazer retorno financeiro para eles e tudo mais, e deixa de lado, e que esse ponto é uma questão de acessibilidade, que deveria, na verdade, todo mundo estar olhando para isso, independente do tamanho do público, que é algo para ser acessível, né? Então, eu acredito que tem, primeiro ponto, tem um desconhecimento, né, desse público. Acho que o primeiro ponto é esse, o desconhecimento do tamanho, do potencial e quando a gente pensa em negócio, do dinheiro que esse público tem, né? Porque esse público ele é até chamado de geração prateada, porque no Brasil é um público que tem dinheiro, a terceira idade tem dinheiro, porque geralmente quem é 60 a mais é quem trabalhou a vida inteira e agora é aposentado e se aposentou bem, né? Se pensar a gente, quando a gente for se aposentar, a gente não vai se aposentar no mesmo padrão econômico que eles têm hoje, entendeu? Porque está mudando muito, é que tem várias questões, não só do governo, mas da população. Então, hoje já é 18%, né, a população idosa no Brasil. E assim, é uma geração que tem dinheiro. Só que ela não é vista pelas empresas, ela não é vista pela sociedade, primeiro, pelo governo e depois pelas empresas, né? Então é uma visão geral. E quando a gente chega nos líderes de design, eles têm noção do público, mas como assim, o país não tem, o governo não tem, a empresa não tem, tipo, é automático de eles não terem, não incluírem essas pessoas. Eles têm, falam, ó, boa parte da minha base, eu tenho uma parte importante que é 60 mais, mas a gente não inclui. Então, assim, é questão cultural quando a gente pensa, né, na questão financeira, é uma falta de visão financeira, né? Porque é um público que tem dinheiro que vai comprar e que vai pagar ali. Não é, se a gente pegar, por exemplo, a América Latina, mesmo se a gente pegar Chile, Argentina, os aposentados não têm o mesmo padrão econômico que o Brasil, sabe? E aí, quando você fala de produtos digitais, né, para a gente fazer produtos pensando nessa população. A gente fez até um playbook também, que saiu da pesquisa, né, que a gente coloca ali, é um checklist de acessibilidade, mas falando assim, bem básico, é a gente pensar num produto acessível, né? O que seria acessibilidade para eles, né? Primeiro ponto, questão de responsividade, tamanho da fonte é muito importante, sabe? Fonte pequena, minimalista, que vai ficar um design lindo para a gente, provavelmente a terceira idade não vai conseguir enxergar. E se você não pensar ali de como aumentar aquela fonte no seu layout, não quebrar seu layout, vai ser ruim, porque eles usam o celular com fonte grande. Esse é um ponto importante. Outro ponto é a questão de informação clara, né? Tipo, a interface falar o que a pessoa precisa fazer. E falar de forma clara. Evitar termos em inglês, evitar termos de internet, usar português mesmo, que é a nossa linguagem, sabe? Porque tem até um entrevistado que a gente falou que ele falou, poxa, eu não sei nem português direito, porque eu só fiz até a quarta série. Quando eu vejo inglês, eu não sei o que são aquelas letrinhas, sabe? Para mim, não diz nada. E um outro ponto importante que eu falei um pouco já é a questão de formulário, dessas coisas assim. Compra para eles é bem complicado, porque geralmente em formulários você vai colocar dados pessoais, geralmente, ou dados financeiros. Então tem que ser muito claro, poucos campos para eles se sentirem seguros
e fazer a compra ou preencher um formulário, sabe? Se for um formulário muito extenso, que tem muito campo, que tem pouca informação e clareza do que vai acontecer, se for vários passos, explicando para eles o que é cada passo e qual é o passo seguinte, sabe? Mas basicamente é aquele acessibilidade básica, né, que a gente precisa trabalhar. E uma outra questão importante também, questão de contraste de cores, né? Porque às vezes a marca tem umas cores que não se falam e o pessoal coloca. Por exemplo, eu tenho um aplicativo de investimento aqui que ele acho que é laranja e azul, a marca. Eles fizeram o botão, ali o teclado de senha de um jeito que eu não consigo enxergar direito. Imagina quem tem 60 anos. O contraste é horrível, cara. Você pegar o Figma, qualquer plugin de contraste, a pessoa coloca, ela vai ver que o contraste está ruim, né? Que ela poderia inverter ali. Então, eu vejo que são esses cuidados básicos necessários. Tem vários outros que a gente pode colocar que ajudam, né? E um ponto muito importante, né, que quando a gente pensa em acessibilidade para a terceira idade, a gente está incluindo muitas outras deficiências, né? Então, ele acaba sendo uma acessibilidade universal, ela não vai ser só para a terceira idade, né? Exatamente, porque os pontos que você está trazendo aí de exemplo de contraste, de tamanho de fonte, e como você falou, não é só para 60 a mais, né? Você mesmo que já foi usar aí esse aplicativo que você comentou, não tá tão acessível para você. Aí você ainda comentou, imagina para uma pessoa 60 a mais, que às vezes tem dificuldade, que tem alguma deficiência para enxergar ali e tudo. Cara, como é que fica isso, né? Então, pensar nessa acessibilidade envolve tudo. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando também aqui, essa acessibilidade também envolve a questão ali da segurança, né? Porque você comentou que o pessoal tem muito medo, né? Como é que nós, designers, a gente trabalha essa questão ali no layout, no visual, para que esse público não sinta esse medo ali? Como é que pode ser trabalhado? Se você tem exemplo também, tipo, eles sentiam medo desse aplicativo, ou dessa página, ou de fazer tal ação, porque não estava tão claro, mas era algo seguro, mas por conta do design não passava segurança, mas que não tinha problema porque realmente aquilo era seguro, mas para eles entendem que não é seguro, sabe? Então, essa questão da segurança, a principal informação, digamos, a principal dica ou questão que a gente tem que focar é a informação, deixar a informação clara, né? Se a gente for pedir o telefone e o nome completo, por que a gente quer isso, né? O que a gente vai fazer com isso? E informação de forma clara, não precisa ser um texto longo, sabe? Precisamos do seu nome completo e telefone para enviar o seu produto. Vamos utilizar só para isso, sabe? Se a gente tem um formulário com 3 passos, falar, ó, nessa etapa inicial você vai preencher os dados pessoais. Aí no botão falar, na próxima tela você vai preencher seus dados financeiros, explicando passo a passo para a pessoa entender o contexto todo, né, do uso do que ela está fazendo ali, o porquê ela tem que colocar aquela informação, como ela vai ser usada e como a pessoa vai ter, digamos, a vantagem, o que a pessoa vai ganhar colocando aquela informação, né? Porque tem até um exemplo de um entrevistado, ele teve o cartão clonado 2 vezes pela internet, cara. E ele parou de fazer compra pela internet, mas ele usa Uber. Só que ele não se sente seguro, porque ele tem que colocar o cartão no Uber, né? Então, a insegurança do cartão passou para o Uber. E o Uber, quando a gente pega, ele, pelo menos para a gente, ele tem a interface clara e é simples. Para quem é mais 60 a mais, a interface do Uber, ela é complicada, porque ela tem muitos steps, tem muita informação ali que para eles pode ter alguma dúvida, alguma questão. Então, quando a gente pensa em segurança, é sempre essa questão de deixar o mais claro possível, tudo, principalmente na questão de formulário, que eles têm medo,
o porquê eles estão preenchendo, o que eles vão ganhar com aquilo e como vai ser usada a informação, né? E, se possível, também evitar formulário longo, assim. Porque se eles virem formulário longo, eles tem vários que falaram, eu começo a ver formulário, vou preenchendo, não entendo, eu saio. Então, assim, questão de compra, tudo mais, né? Deixar o mais simples e mais claro possível, sem dark pattern, sem nada, para eles se sentirem mais seguros, né? E aí também alguma questão, né? Se precisar colocar conteúdo de ajuda, mais conteúdo de ajuda, conteúdo claro, né? Se precisar colocar um telefone de contato para eles falarem, se for usar chatbot e tal, evitar deixar a jornada inteira em chatbot, eles percebem que é chatbot, eles não gostam de usar, eles preferem falar com pessoas. Acho que todos nós, né? Mas eles preferem mais, assim. Pô, você vê, né? Às vezes pensa, o público 60 a mais nem vai identificar que é um bot aqui respondendo, não sei o quê. A galera é ligeira. Você acha que a galera 60 a mais não tá antenada nas coisas? Eles estão antenados sim. E até me falar, você comentar aí sobre essa questão de segurança, que eles são bem antenados, isso é bacana. Eu tenho um pouco de preocupação com a minha mãe, que ela é 60 a mais, sobre isso, sabe? Que ela tem celular, usa tal. A preocupação que eu tenho dela cair nesses golpes, né? Eu sempre falo pra ela, mãe, se alguém te mandar mensagem falando que sou eu, liga pra mim pra saber se sou eu mesmo, pra você não cair em golpe aí de Pix, ou seja lá do que for, sabe? Sempre vou orientando ela com essas questões, porque a gente tá mais antenado, mas, poxa, de repente minha mãe é mais emotiva, cai numa cilada dessa, né? Então, e principalmente com relação a aplicativos, para ela tomar cuidado, tudo, né? Porque tem as pegadinhas que, como você falou, às vezes a gente tá mais antenado e sabe disso. E Gilmar, com a questão aí também da tecnologia sempre evoluindo, agora desde o final de 2022 ali sempre falando sobre inteligência artificial, 2023 foi um ano que se falou muito também, acredito que agora em 2024 continua aí se explorando cada vez mais. Como que a gente, como designer, pode tá sempre atualizado e conseguir adaptar constantemente ali os produtos para atender às mudanças e as demandas, e ao mesmo tempo para adaptar nesse produto que a gente trabalha e ao mesmo tempo conseguir atender esse público assim de forma que eles consigam continuar usando assim, e na verdade a gente facilitar ao invés de complicar mais, né? Porque, querendo ou não, vamos pensar aqui no chat GPT. Cara, talvez uma pessoa 60 a mais não consiga usar, porque você tem que imputar ali uma informação, às vezes você criar colocar no prompt ali, né? Pensar numa forma que você vai falar com a IA para ela te dar uma resposta. Acaba que às vezes esse público não usa. Não sei se na pesquisa que você fez, inclusive, teve alguém que citou o chat GPT, aí essa galera 60 a mais, ou passou batida, essa galera nem tá ligada nisso, assim. Quando a gente fez entre fevereiro e maio do ano passado. O assunto ainda não estava, foi mais para o segundo semestre, né? Que ele foi falado. Então, não estava na moda, assim, não. A gente entrevistou um idoso que ele estava morando na Índia, ele trabalha com a indústria 4.0. Era o cara, tinha vários antenados ali, né? Mas ele era um antenado assim, mas a gente não chegou a falar disso. O que eu vejo, assim, o que a inteligência artificial vai poder ajudar, né? É a personalização da experiência, né? Mas isso é algo que a gente não vê ainda agora, né? É o que dizem que vai, em tese, a gente vai poder montar a gente vai entrar no aplicativo, ele vai montar uma versão para mim, vai montar uma versão para você, né? Então, essa é um pouco digamos que é dos desejos e do que o pessoal fala que a IA vai poder ajudar a gente, né? É, e também, aí a gente também pode falar um pouco acho que tem o chat GPT, que é o prompt ali, que talvez eles têm conhecimento que eles podem fazer prompt melhor que muitos jovens, provavelmente, porque eles têm conhecimento de vida e de conteúdo, né? Mas eles precisam ser ensinados a utilizar, né? Eu não vejo essa população usando, a não ser quem trabalha com tecnologia, né?
Mas também tem a questão das interfaces conversacionais, né? Que eu acredito que pode ajudar bastante eles. Mas aí cai naquele mesmo dilema, assim. A estrutura da conversação, a estrutura, ela tem que ser muito bem pensada e tem que ser muito clara, porque se não for clara, eles não vão conseguir utilizar. Porque, assim, a gente falou com um, até que eu me lembro, que esse mesmo que falou do inglês, sabe? Ele só tem o WhatsApp no celular e ele só manda áudio. E daí ele só se comunica por áudio. Então, se a gente pensar no futuro, que vai ser mais conversacional, que pode ter o áudio, que vai ser mais claro, pode ajudar muito eles, assim. Mas o como a gente vai estruturar essa conversa, esse princípio, tem que ser claro, né? Para que eles possam utilizar. Então, eu vejo a inteligência artificial ajudando eles nesse sentido, e também, ao mesmo tempo, pode ser um pouco complicado, sim, porque se para usar a inteligência precisar de equipamento muito novo ou tal, pode ser uma barreira para eles, porque eles não têm condições financeiras de ficar trocando celular todo ano, sabe? Então, se a inteligência, para usar a inteligência artificial e tudo mais, precisar ficar trocando celular e tudo mais, pode ser um pouco de barreira para eles nesse sentido. Mas eu vejo que, de certa forma, pode ajudá-los, né? Dentro do que eu coloquei, assim, que se for dar algo claro, que se for dar algo fácil, e ter também a gente conseguir atingir essa personalização que eles colocam, né, que o aplicativo vai se moldar a cada pessoa, aí pode ser interessante, né, porque imagina, o aplicativo vai pensar, a pessoa é 60 a mais, então o tamanho da fonte eu vou passar de 16 para 20, eu vou aumentar o contraste em 2 pontos, então, pensando no que eles prometem entregar, pode ser algo muito interessante, né? Gilmar, obrigado aí pelo papo. Para mim foi incrível aí trocar um pouco de ideia, entender um pouco mais aí sobre a pesquisa que vocês fizeram, sobre o resultado dela. E espero que a galera que está ouvindo a gente tenha gostado também e que vale aí muitas reflexões que foram trazidas aqui neste episódio para a gente começar a pensar mais nesse público que é importante, que é um público bem considerado que a gente tem aqui no Brasil, e para melhorar não só a questão dos aplicativos ali que vai trazer um retorno para a empresa, mas também melhorar a qualidade de vida aí dessa galera que vai estar usando de forma mais tranquila e mais segura aí os produtos e as soluções que nós, designers, ajudamos a criar e colocar aí na rua. Brigadão mesmo por ter vindo aqui, e eu queria deixar agora o espaço para você divulgar aí suas redes sociais, o site da Tuia, ou o que você quiser divulgar aí, fique à vontade. Obrigado aí também pelo papo e pelo tempo e oportunidade. Muito bom, assim, falar da pesquisa, falar desse tema, assim, que ele não é muito discutido ou falado, e é uma realidade que está vindo muito rápido para a gente aí, que a gente precisa se preparar, né? Logo seremos nós também, muito rápido. Então a gente tem que se preparar para a gente, né? O site da Tuia é o tuia.design. Nas redes sociais a gente vai estar como Tuia, né? Então, Instagram, LinkedIn. O meu perfil Meu nome é Gilmar Gomier, então LinkedIn, Instagram, Facebook, eu vou estar com o mesmo. Não tem nenhum homônimo, né? Então é bem tranquilo buscar. Sou mais ativo no LinkedIn, Instagram uso um pouco, assim. Fico à disposição de quem quiser conversar sobre o assunto, quiser falar. Uma questão legal também é que a gente está levando essa pesquisa em formato de palestra para empresas, né? A gente já falou com 10 empresas no ano passado, falou com Boticário, 99, FTD, B3, Caixa Econômica. Então, se você quiser levar aí esse conteúdo, né, essa palestra para a empresa, também pode entrar em contato comigo. Não tem custo, tá? A gente vai lá porque acaba sendo uma palestra ali de conscientização, né? De falar sobre esse assunto. E qualquer outra questão, quiser conversar mais, quiser conversar, fico à disposição aí. É só
me conectar e conversar. Pô, brigadão, Gilmar. Valeu demais aí novamente por ter participado aqui do papo com a gente. Também quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Lembrando que nós temos o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que também está no link deste episódio. E para quem quiser assistir a entrevista que eu fiz junto com o David Art e também com o Gilmar lá, que a gente gravou pela Dex de 2022, você pode acessar lá no YouTube e colocar Semiose Podcast e procurar lá o papo com o Gilmar que a gente fez lá e a galera que tava lá, que foi incrível também, que vale a pena você conferir. Se você tem algum tema que você gostaria de estar ouvindo por aqui, tem pessoas para indicar pra gente trocar ideia aqui no Papo de UX, pode me mandar lá no meu LinkedIn Lua Matheus ou no nosso Instagram @Papo de UX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.